André, André, você já tá dormindo? Não. Eu tô com medo. Posso acender a luz? Tá bom, pode. Você é muito bobo, Marina. Tá com medo de quê? Não sei, daquela nuvem preta que fica perto do olho quando a gente apaga a luz. É só fechar os olhos e dormir. Mas eu não consigo. Quando eu fico no escuro, o medo vai crescendo, crescendo, e eu fico com medo de não ver e de ver alguma coisa saindo do escuro. Nossa, que coisa mais confusa. Tá bom. Se você quiser, a gente pode dormir com a minha lanterna de acampamento acesa. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e Ziraldo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo e de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo e foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirando medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. E ele gritou: Eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: Eu sou um lobo! E Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: Eu sou um lobo! E Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: Para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo,
Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com velho tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, a barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é botear. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, a jacoru, o barantu, o pão bichopá e outros trosmons. Você também tem medo de alguma coisa? Eu acho que só existe, o homem só tem um medo central. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, mas o homem só tem medo da morte. O resto são variações em torno desse tema. Como com a morte da minha mulher, eu perdi completamente o medo de morrer, não tenho medo da morte, nenhum, não tenho medo nenhum. Eu acho que eu perdi todos os medos. Seus desenhos são muito bonitos. Você desenha desde pequeno? Segundo informações, eu acho que eu comecei a desenhar quando a minha mão pôde segurar um lápis. A lembrança mais remota que tem na minha vida, eu tinha uns 3 anos, né? E nessa idade você não lembra de tudo, mas eu me lembro direitinho, eu estava deitado no chão, de bruço, desenhando no papel no chão, e havia uma porção de pés em volta de mim, e aí alguém dizia: ele está dizendo que esse desenho aí é um tatu. E eu me lembro direitinho que eu fiquei indignado. Estou dizendo, não, isto é um tatu. Eu acho que eu quis dizer isso para a pessoa, porque eu já achava que sabia desenhar. E hoje, o que você gostaria de falar para as crianças? Olha, eu tenho viajado pelo Brasil inteiro, de escola em escola, de norte a sul, de leste a oeste desse país, e eu só tenho uma frase para dizer para as crianças de hoje. É a seguinte: estudar é muito importante, mas ler é muito mais importante do que estudar. Legal essa história, né, Dé? Eu já nem tô mais com medo dos Hogwarts. Nem dos trosmons? Nem do mais fantas. Se quiser, pode até apagar a azul. O quê? A luz, Dé. Tem certeza? Tem. Boa noite. Boa noite. André, você já tá dormindo? Não. Você pode acender só um pouquinho a sua luz? Tá bom. Quando você se sentir só, ou não quiser ser apenas mais um na multidão, para entender o que os bichos pensam da vida, nas curtas, médias e longas viagens, nos longos períodos horizontais, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, para ir à festa do rei.